Aqui quem fala é Mariana Prado, do Escritório Mota e Advogados Associados, e eu vou explicar um pouco, falar de uma forma breve, a respeito da ação judicial do abono de permanência, que foi ajuizada pelo Sindprev-DF, e que hoje ela é objeto de um acordo judicial com a AGU. Bom, o que é o abono de permanência? Qual que é o objeto dessa ação e, por conseguinte, objeto do nosso acordo? É o reconhecimento da natureza remuneratória do abono e a sua inclusão na base de cálculo do adicional de 1/3 de férias e da gratificação natalina. Então, o abono de permanência vai repercutir sobre essas duas parcelas, base de cálculo do adicional de 1/3 de férias e gratificação natalina. Quem são os beneficiários? Quem vai poder se beneficiar, poderia se beneficiar da ação e agora do acordo que foi feito, o acordo já foi entabulado, já foi firmado entre o sindicato e a AGU. Então, agora a gente está numa fase do cumprimento desse acordo. E quem são os beneficiários desse acordo? São todos os servidores que pertencem à categoria profissional que é representada pelo Sindprev-DF. E também que tinham domicílio funcional dentro do DF na data de 17/11/2023, que foi a data do ajuizamento da ação ordinária. Então, pertencendo à categoria e tendo esse domicílio nessa data, é um possível beneficiário do acordo. Outra questão muito importante é do período. Para você saber se é beneficiário, você tem que estar recebendo, ter recebido o abono de permanência entre as datas de 17 de novembro de 2017 até 29 de agosto de 2025. Então, se nesse período você está recebendo, você recebeu o abono de permanência, você vai ser contemplado, vai ser beneficiado pelo acordo. Por que esse período? Porque aqui a gente tem a data, a prescrição quinquenal, que são 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, e a homologação do acordo, que foi entabulado. Então, se a pessoa, vou dar um exemplo aqui para ficar bem didático, se a pessoa recebia o abono de permanência, mas recebeu até dia 16 de novembro de 2017, e aí cessou, não recebia mais, ela não vai ser contemplada pelo acordo. E se ela passou a receber só após dia 29 de agosto de 2025, ela também não está inserida nesse acordo. Não significa as pessoas que passaram a receber agora recentemente o abono de permanência que não possam buscar esse direito, seja através de uma outra ação judicial, que pode ser ajuizada pelo sindicato mesmo, seja através de uma composição com a AGU. Mas aqui nesse acordo, porque esse acordo ele é restrito a essa ação judicial, que foi ajuizada pelo Sindprev em 2023, nesse acordo não vai poder ser contemplado. E como que está sendo feito agora o procedimento do acordo? A União, ela está fazendo o cumprimento da obrigação de fazer, da incorporação que a gente chama. Na verdade, ela está incluindo lá na folha de pagamento o abono de permanência, na base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina. Como é que está sendo feito isso? Como é que ela está identificando? O sindicato, ele identificou, ele fez uma lista e passou para a AGU. E a AGU vai cumprir, vai fazer essa inclusão. Então, foi feita uma primeira lista, que é quem o sindicato, no primeiro momento, identificou que tinha direito, que recebia o abono de permanência, mas essa lista pode ser a todo momento aditada. A gente tem um prazo bem largo para apresentar mais listas. Então, à medida que a pessoa identificar que recebe o abono de permanência dentro desse período que foi citado, é só procurar o sindicato, é só informar o sindicato que vai poder ser incluído na lista. Então, periodicamente, o sindicato está fazendo essa busca também para poder ir encaminhando listas para a AGU fazer esse cumprimento, essa inclusão.
Posteriormente a essa inclusão, a gente vai ter uma outra, que é o recebimento dos atrasados. Então, esse recebimento dos atrasados vai ser feito em grupos de 10, já está tudo, todo o procedimento já está firmado com a AGU, vai ser feito um ajuizamento de um cumprimento de 10 em 10, e quem vai apresentar esse cálculo é a própria AGU. Então, à medida que ela for fazendo essa inclusão na folha de vocês, na folha de quem tem o direito, ela vai nos informar, a gente vai formar grupos e ela vai apresentar os cálculos, que é dos últimos 5 anos. Então, o cálculo vai ser feito a partir de 17 de novembro de 2017, até a data em que foi implementado na folha de pagamento, né? Então, vai ser esse período. Então, de 17 de novembro até agora, 2025, provavelmente novembro, dezembro, à medida do que for sendo implementado. Então, é um cálculo que toda a base, todos os parâmetros já estão firmados com a AGU, já recebemos, o sindicato já recebeu, na verdade, os parâmetros todos já foram alinhados, só que ainda não temos um cálculo modelo para ter ideia do valor. A gente vai ter assim que a gente conseguir fazer aqui o primeiro grupo, que é a União nos informar a implementação na folha e nos passar os nomes do primeiro grupo, porque aí ela também vai fazer esse cálculo para nós. E aí a gente vai poder apresentar. Provavelmente vão ser valores que a gente vai inscrever por requisição de pequeno valor, né? Vai depender da atualização monetária. Mas essa informação eu acredito que a gente vai ter no final, provavelmente no começo do ano que vem, porque agora a AGU está concentrada em fazer a implantação na folha, né? E aí a gente vai passar para o segundo momento do acordo, que são esses cálculos. Então, provavelmente em janeiro, a gente vai estar trabalhando, vai estar recebendo esses cálculos, para no primeiro semestre a gente ter todas as expedições dos ofícios requisitórios. Se for requisição de pequeno valor, até 60 salários mínimos, o pagamento acontece até 60 dias, né, após a expedição. Se for precatório, se o valor for superior a 60 salários mínimos, aí a gente vai ter uma inclusão para primeiro, vai ter uma inclusão para 2027, no precatório de 2027. Então é isso nesse momento, um breve esclarecimento sobre o objeto, sobre período, sobre quem está contemplado, como está sendo o procedimento do acordo. Obrigada.